Camila, hoje nós estamos começando, eu sou meio doida, né? Aí eu resolvi fazer uma maratona de live. Isso foi depois que eu te convidei. Eu já tava no Caramba! domingo, eu sempre faço, né? Aí eu resolvi, minha irmã tá me ligando bem agora, desliguei aqui. Aí eu resolvi, que nós criamos uns desafios lá, eu, os alunos, tá? Eu falei, gente, eu vou me colocar um desafio. Eu faço aniversário 16 de agosto. Eu vou começar a fazer live domingo e só vou parar dia 16 de agosto. Você vai completar 50 lives direto, sem, Caramba! sem cessar. E a louca aqui ainda colocou um dia de aula prática no YouTube a mais. À Caramba, tarde, a mais. Uma aula prática. Cada quem semana tá, prática de alguma coisa. quem tá acompanhando tá ganhando um presentão aí. Aí, hoje, eu estou começando. Você está abrindo a Uau! turnê de 50 lives. Muito bom! Ai, que bacana. Que bacana, que Legal. honra estar aqui. Obrigada pelo convite, por abrir esse desafio aí de 50 lives que eu tenho certeza que vão ser assim maravilhosos para todo mundo que vai acompanhar. Beleza. Ô, Camila, eu tô achando o seu áudio meio baixo mesmo. Dá Deixa uma eu dar uma olhada, assim. olhadinha aqui. Melhorou alguma coisa? Não, Nada, nada? Quer que eu entre de não. novo Tá, para tá assim, testar? tá dando para escutar, mas tá um pouco baixo. Quer que eu entre de novo para testar? É, vamos ver. Sai e entra de novo. Enquanto isso, eu Tá vou bom, batendo um papo com a turma, tá bom? tá Mas se bom. não der dessa altura aí, tá dando para escutar também. Só tá um pouquinho Vou baixo. tentar. Tá. Voltei. Acho que melhorou. Melhorou? Tá a mesma coisa, mas tá dando para escutar. Vamos embora. Pode ser pode ser. Mas aí, ó, o pessoal tá falando que tá ok. Então não tá ok. Tá dando para escutar, tá ok. Tá bom? Então, olha só, gente. Ô, Camila, muito obrigada pelo convite, tá? Domingo, assim, todo mundo tem seus compromissos, né? Mais complicado. Domingão, todo mundo quer ficar com a família. E, gente, a Camila tá aqui. Ela ia fazer uma viagem. Ela voltou mais cedo só para vir fazer essa live com a gente, viu? Muita gratidão, tá, Camila? Muita Eu que gratidão mesmo por essa disponibilidade aí. A turma tá louca para ouvir falar aí de ansiedade. Falou em ansiedade, o povo fica mil, né? Porque já quem tô não tem ansiosa, ansiedade, né? Não? já tô ansiosa pela live. Uhum. Muito Então, bom. Camila, pode se apresentar aí para a turma, tá ok? Tá bom, muito obrigada pelo convite. Oi, Jerusa, que tá aí, o pessoal que tá aí, a Lu também. Prazer estar aqui, abrir essas 50 lives aí, esse desafio. Para quem não me conhece, eu sou Camila Carvalho, eu sou professora na área da saúde e atuo hoje como coaching também na área de autoconhecimento, de inteligência emocional. Então, a ansiedade é uma coisa assim muito recorrente, né? Uma queixa muito recorrente nessa área, principalmente quando a gente vai se desenvolver. E é uma das coisas que as pessoas mais querem trabalhar. Como é que eu controlo a minha ansiedade? Como é que eu cuido disso tudo, né? E aí eu não sei se você me ouviu tudo que eu falei. Ouvi tudo. Pode Ouviu continuar. tudo? Aqui travou para mim. E aí é um tema muito recorrente, né? Então, o que é ansiedade? Primeiro, é importante a gente falar que é um dos temas que mais tem se discutido na pandemia. A gente abre notícias e aí vem, não sei se você chegou a ver as notícias sobre isso, Márcia, mas tem muito, né? Sobre isso durante a pandemia e pesquisadores já mostrando que esse vai ser o maior problema pós-pandemia também. Então, quanto a nossa cuidar da nossa saúde mental a partir, né, já era importante, mas a partir da pandemia a gente viu que é mais importante ainda. Eu costumo dizer que a ansiedade, ela é um indicador de que algo está errado. Né? A gente fala, é um sintoma, mas ela é um indicador de que algo está errado. Mas errado onde? E é aí que a gente vai descobrir até o final da live. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode ir colocando aí, né? A gente vai lendo, né, Márcia? Sim, A a gente Joelma vai. está falando que é ansiosa, mas procurando controlar. Ô, Ah, Camila, você sabe que esses dias eu estava conversando com meus alunos, porque eu trabalho muito com o nicho da saúde, né? E, cara, os nichos que estão prometendo para o pós-pandemia, né? Emagrecimento, porque com a ansiedade todo mundo está comendo muito, né? exato. Terapias, psicologia, toda essa área que trabalha a ansiedade, né? O coaching também para inteligência emocional, né? Uhum. Coach também, em todas as áreas que vai trabalhar essa parte do equilíbrio das pessoas, com certeza. E também a área de bem-estar. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Roberto Chinachica, ele falando quanto vai ampliar para palestras, né, no mercado empresarial, porque o mercado empresarial está doído, está sofrido. Como que a gente vai poder trabalhar
tanto esse público, né? O bem-estar desse público também, porque está muito Exato. machucado esse público aí, né? Todo mundo com Tá. medo de ser demitido, empresas fechando. Então, assim, hoje, o que parece que está sendo uma crise vai abrir um leque de oportunidades tão grande daqui a pouco que quem já estiver nesse barco, pulando para esse barco e se preparando, né, Camila? Se Uhum. profissionalizando, quando acabar essa crise, vai estar bombando, entendeu? Vai estar bombando. Exato. Acho que você falou uma coisa muito importante, porque a ansiedade ela é multifatorial, né? Então Claro. ela tem assim, se a gente pensar, pode ser, eu posso estar ansiosa tanto para coisas boas, nascimento de um filho ou algo bom que está acontecendo na minha vida, então eu posso ter uma ansiedade, né, voltada para o lado bom, e posso ter uma ansiedade voltada para o lado ruim. Que é a ansiedade, por exemplo, quando eu vivo um luto, ou quando eu fui demitida, ou divórcio, problemas financeiros. Então, a ansiedade ela tem os dois lados, mas ela tem várias causas. Desde causas físicas. Então, se eu tenho algum problema físico, alguma limitação, ou descobrir uma patologia, uma doença, né, isso já me gera ansiedade. Ou eu posso também ter uma ansiedade por problemas emocionais. Márcio, uma coisa que eu falo muito é assim, ó, e que acontece muito. Por exemplo, eu estou ansiosa por algo que vai acontecer. Vamos supor que eu procrastino. Vou mudar aqui o exemplo. Eu procrastino alguma coisa. E aí eu deixo de fazer, coloco isso para amanhã, para depois. E eu fico ansiosa por ver que aquilo não está acontecendo. Só que eu estou procrastinando. Aí eu vejo que aquilo não está acontecendo na minha vida, eu fico ansiosa pela ansiedade. E aí meu coração acelera, e aí minhas mãos ficam suando, eu tenho falta de ar. E aí eu acho que eu tenho um problema cardíaco. Aí eu fico ansiosa porque eu posso estar com um problema cardíaco. Gente, isso vira uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve tão grande, porque eu falo que é a ansiedade da ansiedade da ansiedade, Sim. né? Então, aí as pessoas vão procurar, por exemplo, o médico, elas achando que é problema cardíaco. Gente, aqui tá travando para mim. Vocês estão conseguindo? O pessoal tá Não, aqui conseguindo? tá normal, Tá Camila. normal? Aqui tá normal. Tá, aqui tá travando um pouquinho, mas acho que tá indo. Então eu falo assim, às vezes a gente vai ficando ansiosa pela ansiedade, aí vai procurar o médico, um cardiologista, aí vai achar que é um gastro, aí eu vou achando que é problema de doença, e às vezes é o quê? É aquela área que eu tô procrastinando. Eu falo que a ansiedade, ela é o excesso do futuro, então é quando eu vivo no e se. Mas e se isso acontecer? E se, e se, e se? Então eu vivo lá no futuro e é aquela coisa de deixar para amanhã, né? Então é aquela, eu deixo, fico ansiosa porque não realizo e fico numa crise de ansiedade. E aí a Carla aqui tá falando, né? Já passei por isso. Sim. É É, uma coisa que se a gente parar, né, Camilo, por exemplo, todo mundo que sabe um pouquinho trabalhar a mente, você também é coach, né? Cara, na hora que começa aquele turbilhão, que você começa a ver um ataque cardíaco, suor frio, você, cara, se você falar, conversar com a sua mente, dar um start aí, minha filha, não tem nada acontecendo de errado aqui. Tipo, se você começar a brigar com os seus pensamentos, a coisa para, a coisa melhora na hora. exato. Eu já fui muito ansiosa também. Camila, tinha épocas que chegavam a sangrar a minha unha de tanto que eu comia. Uhum, Tanto que eu comia minha unha. Sim, uhum. era uma coisa sem explicação. Como é que eu identifico, né, que eu estou ansiosa? Porque a crise de ansiedade, ela é diferente de pessoa para pessoa, ela varia, né, e ela tem níveis também. Então, tem gente que tem realmente crises de ansiedade que param no hospital. E tem gente que tem uma crise que conversa, que nem a gente está falando, né, conversa comigo mesmo e eu ali, eu já resolvo. Como é que eu identifico que eu estou ansiosa? Aí tem várias coisas. Por exemplo, a compulsão pela compra, pela comida, que é o que você está Ô, falando, né, roer Camila, unha. Camila, desculpa Oi? te dar um interromper, é porque eu vou pedir, eu vou só responder a Jerusa aqui, porque ela está precisando sair. Ela quer muito ver essa live. Jerusa, fica tranquila que vai ficar gravada no IGTV, tá bom? E pessoal, eu vou pedir um favor, tá todo mundo amando aqui essa live. Eu vou pedir todo mundo para compartilhar com o aviãozinho, para chamar os seus colegas, para vir mais gente para essa live, que ansiedade é um assunto que todo mundo precisa assistir. Por favor, vamos colaborar um pouquinho comigo e com a Camila, que veio aqui Sim. para entregar o melhor. Compartilha aí com o aviãozinho e clica muito no coraçãozinho aí para chamar mais gente aí no Instagram, né? Quantas pessoas precisam assistir essa palestra? Vamos combinar, né? Que a ansiedade é um problema de uma galera, né?
Então, por Universal, né? É uma favor, coisa. não, é sem explicação, né? Então, Uhum. vamos combinar e todo mundo compartilhar com umas 10 pessoas, que já tá bacana, tá bom? Que já Obrigada, ajuda Jerusa. muito. Ela falou que agora que eu vi, chamei vários memoráveis. Jerusa memorável. Inclusive, Não, acho que e é eu tô chamando um monte que já tá aqui na live, eu vou chamando todo mundo, Camila. muito bom. Muito bom. Eu vou chamando, É, que eu vou colocando todo mundo que tá aqui na frente. De vez em quando eu chamo uns que mal falam comigo, aí eles botam só interrogação, assim. Tipo assim, você tá me faz chamando por parte. quê, minha filha? Que é um tema muito importante, né? Um tema muito. Não, sem dúvida, esse tema é um tema que a gente precisa dar ênfase, porque realmente é um tema que estagna muitas pessoas, né, Camila? Às vezes a Uhum. pessoa tem um potencial incrível, incrível, já está com o pé lá dentro e deixa de entrar em ação porque a danada da ansiedade atrapalha. Exato, Bora lá, não vou exato. te interromper mais não, Camila. Imagina, pode ficar à vontade aí. Então, a ansiedade ela tem níveis, né? Tem pessoas que chegam ao suicídio por não conseguir controlar essa ansiedade, por ter esse descontrole emocional, talvez, e elas chegam até. Então, é muito forte, é muito pesado. E tem níveis de ansiedade muito mais leves e muito mais fáceis de controlar, né? Então, acho que é um assunto muito sério. Né? A gente tem aí Semana do Suicídio, Semana da Ansiedade, que a gente tem Sim, muita coisa e vários profissionais podem falar desse mesmo tema, não só psicólogos, né? A gente tem vários profissionais na área da saúde, você também na sua própria mentoria, acho que é um tema bem comum. sim, sim. E aí a E o legal é ansiedade, assim explica um pouquinho, Camila, uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida. O que na verdade é a ansiedade? Assim, qual que é vamos dizer, a raiz da ansiedade? Ou existem vários fatores juntos que podem formar o que a gente chama aqui de ansiedade, ou ela vem de várias raízes? Esclarece um pouquinho isso aí para o público, eu estou te perguntando porque eu acho que pode ser dúvida de muita gente, tá? eu fui até ler mais a fundo, que essa também era uma questão, né? Então eu fui ler artigos, eu fui buscar qual é a raiz. Foi exatamente essa pergunta que eu me fiz até quando eu vim para essa live. E tudo que eu lia falava que era multifatorial, né? Sim, Envolve seu histórico de vida, envolve seus traumas emocionais, envolve sua genética. Então, eles falavam que era multifatorial, mas uma única raiz que todos eles têm em comum é a questão emocional. Que todos eles têm. Então, assim, o fator principal emocional, o fator principal em comum de todos os artigos que eu li, de tudo que eu busquei, vem do fator emocional. O que é o fator emocional? Aquela crença, vou te dar um exemplo meu, tá? O que mais tá. me gerava ansiedade era o fato de não conseguir me expressar. E normalmente, aquele fator emocional, que a gente chama de bloqueio, aquilo, por isso que esse tema é quem falou que a ansiedade é ruim. Porque às vezes, quando a ansiedade vem do meu medo de falar em público, se eu trabalho esse medo, eu curo a minha ansiedade e curo o meu bloqueio emocional. Então, quem disse, aí vem o tema da live, né, que a ansiedade é sempre ruim. Ela é um sinal, ela está mostrando para o seu corpo que algo está errado. E normalmente é um bloqueio emocional, seja ele profundo, seja ele. Não importa o tamanho do seu bloqueio, mas é um bloqueio que, se você trata, você se liberta. Né? E muitas vezes, Márcia, eu não sei se isso acontece muito com você ou se você já viu com as pessoas, mas aquela causa daquela ansiedade é o bloqueio que tem a ver com o seu propósito de vida. Sim, Então, olha exatamente. só. Ai, travou sua voz para mim. Mas, Travou? por exemplo, agora não, Tá agora eu me- consegui. Ah. Agora eu consegui. Sim, eu O meu observo maior muito isso. bloqueio era um bloqueio. Oi? Eu observo muito isso, que tem muito a ver com o propósito de vida. Por exemplo, você acabou de falar que você tinha muito bloqueio em se expor, em falar, e tá você aí, né? Uma pessoa trabalhando, falando para o público Exato. aqui, falando super bem, aliás, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E tem muito a ver também, Camila, até onde eu sei, né? Onde eu venho estudando também, tem muito a ver também com a idade emocional. Como é emocional, tem a ver com a idade emocional que é na primeira infância, né? Normalmente por dores do Exato. abandono, despedidas de entes queridos, pai, mãe, irmãos, que seja, né? Tipo assim, a separação. Isso gera muito problema emocional e normalmente acontece na infância, né? Exato. Eles usam muito a palavra rejeição, né? Então, é o que eu Rejeição, é. mais vi.
você perguntou, Camila, qual é a raiz da ansiedade? Então, como eu Sim. te falei, né, Márcia? Eu fui buscar qual é a raiz. E é multifatorial, mas não tem uma causa. E eles falam, eles usam muito a palavra rejeição. Então, a Rejeição. rejeição dos 0 aos 12 anos de idade, né, é o que hoje causa mais ansiedade na população, e a gente pode dizer a população mundial, né? O sintoma da rejeição. Tudo que a gente faz hoje, os comportamentos, é para a gente ser amado. Tudo aquilo que nos rejeita, nos revolta. Né? Então, o que é a não expressão? Por que eu tinha medo de falar em público e ficava ansiosa por isso? Era o medo de errar, é o medo de não ser amada, é o medo de ser rejeitada. Então, quando a gente cura, né, entende o que está por trás da ansiedade e cura isso, esse bloqueio, isso tem a ver com o seu propósito de vida, isso tem a ver com aquilo que você é boa, com o seu potencial, né? Então, hoje eu tô aqui falando porque é um propósito de vida e eu já identifiquei isso. Então, por isso que eu falei que tem muita conexão, né? Sim. Beijo, Jerusa, que falou aqui que tá saindo. Muito obrigada pela presença, né? Vai ficar gravada, viu, Jerusa? Depois você assiste. Então, o medo do julgamento, o medo de errar, a ansiedade nada mais é do que algo que eu tenho de bloqueio dentro de mim. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante. Tem alguns perfis, Márcia, por exemplo, o perfil dominante, que é um perfil que quer tudo para ontem. Então, tem alguns perfis, quando a gente vai entender de perfil de pessoas, que já são ansiosos, a gente brinca que é de natureza, né? Já são um pouco mais ansiosos. Então, quando eu entendo o meu perfil, eu também consigo entender a minha ansiedade. Sim. Né? Travou aqui de novo. Não, aqui não, aqui tá normal, Camila. Agora tá bom. E a ansiedade, então, ela vem acompanhada de medo, ela vem acompanhada de angústia, ela vem acompanhada de uma série de coisas, de uma área que eu não tô olhando para ela, que eu tô negligenciando, mas é aquela área que eu preciso olhar. Né? Então, eu tô ansiosa porque eu tô com um problema financeiro. Tá, mas você já estudou sobre finanças? Você já parou para olhar a sua vida financeira? Às vezes eu pergunto para os meus clientes mesmo de coaching, você sabe quanto é a sua dívida? Não, não sabe. Nunca parou para olhar. Tá ansioso? Nunca parou nem para administrar a vida financeira, nem a parte financeira doméstica, né? A administrar. Exato. Esse dia mesmo eu estava dando uma aula lá na mentoria dos alunos e teve uma parte que era, porque eu trabalho em empreendedorismo digital, ensinando eles a montarem mesmo a parte financeira, porque não adianta você ser bom em vídeo, você ter um produto digital fantástico, você ser bom em venda, se você não consegue administrar o que você ganha, o que você gasta, no final das contas fica enrolado em dívida, é uma loucura, aí vai causar ansiedade, você não vai conseguir fazer nem stories, que dirá vídeo e live, né? Exato, é verdade. Então, assim, aquela ansiedade, o que está por trás é aquele bloqueio, é aquilo que eu negligencio, é aquilo que eu não estou olhando. Né? Então, eu estou ansiosa porque alguma coisa está errada. Que coisa é essa? Vamos olhar para essa coisa. E para olhar para isso, gente, é mexer numa ferida muitas vezes. Né? Aquela ferida que já você acha que está cicatrizada. Mas a ansiedade é um sinal, ela está puxando você como se fosse um sino. Ela tá batendo ali, olha para essa área, olha para o teu casamento, olha para tua vida financeira. Isso aí. Olha, é um sino que tá ali tocando. Eu falo que, como fisioterapeuta, eu brinco com os meus pacientes e eu digo, olha, brinco assim, né? A dor é um sinal de alerta. Então, quando os meus pacientes eles reclamam de dor, por exemplo, é o sino que tá tocando. Olha, você tá fazendo alguma coisa de errado aí. Então, assim como dor é um sinal de alerta, ansiedade também. Né? Então, o sino está tocando, está tremendo o coração, está acelerando o coração, está tremendo a mão, está chegando num nível gritante que está falando, olha para essa área, pelo amor de Deus, né, Márcia? Sim, com certeza. Olha para mim, tô aqui, né? Por que que eu tô te incomodando aí, né? Exato. Então, olhar para isso é olhar na ferida, muitas vezes a pessoa não quer ou não está preparada emocionalmente. Então, tem várias coisas hoje que auxiliam, né? Ah, a Thalissa tá aqui. Oi, Thalissa. A Camila, através do coach, transformou minha vida. Foi minha cliente de coach, excelente. Muito bom ter você aqui. Então, legal. A ansiedade... Oi? Legal. Então, assim, tem muitos sinais de que a gente está procrastinando de resolver a ansiedade. Que a gente está... Não sei se eu consegui ser clara, mas a gente está ficando mais ansioso pela ansiedade. O sono, né? Minha qualidade de sono não tá boa. Tô com tensão muscular. Então, meu corpo tá mais rígido. Eu tô querendo ter o controle de tudo. Sabe aquela pessoa que quer ter controle de tudo e de todos?
Sim, né? o Ninguém tem tal o do controle. controlador, né? Ninguém tem o controle de tudo e de todos. Então, só de querer ter o controle, você já vai sofrer de ansiedade. Então, o sono, a alimentação, a compulsão, são vários sinais de que eu estou ali sofrendo com algo, né? Então, é parar. E eu costumo dizer, Márcia, que é você questionar a sua verdade. Quando você Sim. questiona a sua verdade, você vai começar a ir mais a fundo no autoconhecimento. Então, por que será que eu estou ansiosa? O que está acontecendo? A ansiedade, ela deixa o seu problema desse tamanho. Ela faz do seu problema muito maior do que ele é. É. Uma analogia que eu sempre, uma metáfora, né, que eu sempre faço para ajudar os alunos a entenderem, né? Porque, por exemplo, o que que normalmente estimula, o que que faz brotar a ansiedade na nossa vida? Vamos dizer assim, brotar mesmo, né? É quando você está diante do problema, igual você falou. Só que o maior problema é como as pessoas enxergam o problema, na verdade, né? Aí eu gosto muito de comparar com a formiguinha e o elefante. Porque o ser humano tende a se colocar no lugar de uma formiguinha e olha para o problema como se fosse um elefante. Mas a partir do momento que ele se transformar numa tanajura, você sabe o que é tanajura? Uhum. Abrir as asas e começar a sobrevoar por cima do elefante, sobrevoar mais alto, ela vai perceber que aquele problema deixou de ser tão grande e começa a diminuir a cada sobrevoada ali, né? Então, a partir do momento que as pessoas começarem a enxergar os problemas de forma mais distante, dar um passo para trás, analisar o que que é isso, como que eu posso resolver, como que eu posso enxergar melhor essa situação, aquilo se torna mais, como se diz, menos, menor e mais fácil de ser controlado. Automaticamente, a partir do momento que você enxerga o problema como algo controlável, né? A ansiedade eu acho que diminui, não é isso? Então, a Exato. melhor forma de você diminuir a ansiedade é trabalhar o que está te levando a ela. É problema? E como que você anda resolvendo os seus problemas? Como se ele fosse um elefante e você uma formiguinha, ou como se ele fosse um elefante e você uma tanajura que está voando. Mas eu gostei, é um exemplo muito bacana, né? Porque o problema, ele fica, diante de uma ansiedade, ele fica tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que a gente quer fazer é tampar ali e falar, nossa, eu não quero ver, deixa aquilo lá que eu vejo depois. Achei muito legal a metáfora. Tem um livro que chama Picos e Vales, eu não sei se você já ouviu falar ou já leu. Já. Picos e Vales, ele fala, né, que o vale é quando a gente está num momento ruim da nossa vida. Eu achei muito legal porque as pessoas, elas separam os momentos ruins dos momentos bons como se fossem coisas diferentes, né? O que eu faço de bom no momento ruim vai me gerar um momento muito bom, muito melhor depois. E o que eu faço de ruim, no momento ruim, me afunda. Então, ele fala assim, que tudo que a gente vive nos momentos bons e ruins da nossa vida, apesar da gente ter ansiedade, é a forma como a gente enxerga aquele momento ruim e a forma como a gente enxerga aquele momento bom. Não vai durar o momento bom para sempre, não vai durar o momento ruim para sempre, né? Mas como a gente enxerga, que nem você falou, né? Como um elefante ou não, vai depender do modo como a gente lida com aquele problema, né? Quando eu enxergo ele muito maior, é igual colocar meta grande. Tem gente que coloca metas na vida, nossa, eu quero fazer tal coisa. Só aquela meta já gera uma ansiedade, porque é um negócio tão grande de se fazer, né? E aí me paralisa. Então, ter o cuidado de colocar meta, de olhar o problema como ele realmente é, do tamanho que ele é, né? E se enxergar. Às vezes a pessoa se enxerga tão menor, tão assim, menor que eu falo, ela se enxerga, ela se acha, eu não me acho capaz. Ela se enxerga menos ainda, né? Menos capaz ainda. Então, isso é algo que também atrapalha ela diante de um problema. Então, o modo como eu me enxergo e o modo como eu enxergo o problema. Isso faz muita diferença. Importante. Só que as pessoas preferem, né, olhar como se fosse algo muito superior, né? As pessoas tendem a se diminuir, né? Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento mesmo, né, Camila? É Conhecer o quais são as primeiro suas passo. fraquezas e onde você precisa trabalhar, onde você precisa melhorar suas competências, né? Porque você quer, por exemplo, ser uma palestrante, mas você tem dificuldade de falar em público, então bora trabalhar oratória, bora trabalhar apresentação em público, bora falar para o espelho, bora fazer live, bora dar de cara com o público, né? Você quer, por exemplo, ser um professor, bora treinar didática, bora
treinar oratória. Tem que buscar mais competências você precisa para desenvolver naquele aspecto, aquele problema, e treinar naquilo, porque isso aí já reduz a ansiedade. Eu acho que hoje em dia o universo online, o fato das pessoas todas, né, estarem buscando algum braço dentro do universo online, isso tem gerado ansiedade, porque tem profissionais muito introspectivos. A grande maioria das pessoas que trabalham, né, no universo offline, muitas delas nunca precisaram se expor, nunca precisaram de nada. Médicos, muitos nutricionistas, a exposição é ali, com o consultório, com o cliente pronto, né? E hoje está tendo o quê? Uma necessidade de sobrevivência. E a sobrevivência está aqui. Exato, exato. Você falou uma coisa, assim, que foi... Na internet, né? Você falou uma coisa, assim, eu me lembro, quando eu... Gente, eu era travada, tímida e ansiosa por não conseguir me expressar. Então, as pessoas não me entendiam, eu achava que eram as pessoas, mas no fundo eu não sabia me expressar. Aí eu dava desculpas, eu não sabia falar não, enfim, era uma bola de neve, como eu falei lá no início. E eu me lembro que na clínica onde eu trabalhava, como fisioterapeuta, ela falou assim pra mim, a dona da clínica, né? Na época, minha amiga e minha coach, falou assim, sabe por que você não consegue falar em público e você não consegue se expor? Aí eu olhei bem pra ela, achando que ela ia me dar uma resposta. E ela falou assim, você não sabe nem quem você é. Como é que você vai expor algo que você não sabe? Nossa, aquilo foi uma facada, assim, na minha alma. Que eu falei, é mesmo. Como é que eu vou expor algo que eu não sei? E aí eu fui atrás do quê? De mim. Do meu autoconhecimento, do meu perfil, controlar a minha ansiedade. Perfeito. Fui atrás, gente, de voz, controlar tom de voz, a velocidade da fala. Agora eu tô atrás de imagem e estilo, da imagem que a gente passa. Então, assim, tudo que comunica hoje, o que é o nosso... O que é o que bloqueia? É o medo do julgamento, é o medo da falha. Quando você sabe exatamente quem você é, quando você se conhece tão bem, você dá a cara a tapa. Você não tem medo de nada, porque você tá tão certa de si, né? E se você tem ansiedade, essa ansiedade é para você melhorar, é para você se desenvolver. Não é, eu não tô aqui pensando, nossa, quem que tá aqui na live tá pensando de mim, né? Estão falando aí, sei lá, do meu cabelo. Não, você vai para gente, problemas e medos a gente sempre vai ter. Depende do nível da vida que a gente tá. Então, se eu tô com medo de falar em público, eu vou ter medo de ser rejeitada. Se eu supero o meu medo, eu vou ter medo de não ter conteúdo. Se eu estudo, eu vou ter medo... O medo, ele vai aumentando de nível, assim como a gente vai aumentando conforme a gente se conhece. Né, Márcia? Acho que isso faz muito sentido. E tem uma coisa, né, Camila, que é, assim, é legal das pessoas saberem que tem medo, né? Que todo mundo tem medo. Eu duvido, eu duvido que exista um palestrante, um cara de teatro, um cara de palco, que suba no palco, por exemplo, até mesmo aqui na live, todos nós que vamos fazer uma live, né? Por exemplo, a hora de abrir a live gera uma expectativa, gera um pouco de ansiedade, gera um pouco de medo. Isso é normal, isso é totalmente normal. O que difere uma pessoa da outra é em relação à coragem. Porque ela vai com medo mesmo. Quem tem coragem vai com medo mesmo. Não deixa a ansiedade segurar, não deixa o medo segurar. Vai embora e vai do jeito que der. Entendeu? Então, assim, você precisa treinar. A ansiedade, você pode treinar, que você vai conseguir reduzir. A maioria das vezes que você treinar, fazer aquilo que mais te gera ansiedade, você se expor àquela situação várias vezes, você treina em relação àquela situação e a ansiedade reduz, com certeza. Porque existir, ela sempre vai existir, né? Exato. Acho que a forma como eu lido com a ansiedade é diferente. Eu posso escolher me paralisar, né? Eu posso escolher viver aquele mundo de ansiedade, eu posso escolher superar aquilo. Então, às vezes, gente, é um conselho que uma pessoa te dá, que como ela me deu, né? Camila, você não sabe nem quem você é, como é que você vai se expor? E às vezes é uma ficha que cai de uma frase que você ouve, de alguém que te conta alguma coisa, você desperta, cai a ficha, você fala, caramba, agora eu vou lá e vou correr atrás, né? Não é fácil, gente, não é algo... eu era uma pessoa, eu fazia tudo atropelado, eu era extremamente assim, eu queria ver a coisa pronta, sabe? Eu não vivia o processo do negócio. Hoje eu quero viver o processo. Se vai dar certo ou vai dar errado, eu vou saber lá na frente. Exatamente. Então chega uma hora que você começa a colocar a ansiedade a seu favor. O que é a ansiedade a seu favor? Um outro exemplo aqui.
Eu sou extremamente ansiosa. Aí eu descubro que descarregar a energia da ansiedade no treino, no esporte, é algo bom. Então eu vou lá, libero hormônios de prazer, libero hormônios de bem-estar, né? Então eu troco a ansiedade por um esporte, por exemplo. Então a ansiedade, nesse caso, ela está sendo boa, né? Eu tô descontando, descarregando energia ali, mas eu tô cuidando da saúde. Então, a ansiedade nem sempre é ruim. Às vezes, ela me faz criar novos hábitos. Eu sou ansiosa e eu vou começar a ler sobre ansiedade. Já estou criando o hábito da leitura. Não tinha. Sim. Né? Então, a ansiedade, ela nem sempre é ruim. Se a gente souber conduzir a ansiedade na direção certa, para o hábito certo, gente, isso é revertido de uma forma para a gente mesmo tão grande, né? Quanto mais você se expõe, mais você se acostuma. Eu estou vivendo isso. Exatamente, Virgínia. É exatamente isso. Então, assim, a ansiedade, ela só é ruim quando eu me deixo paralisar. Sim. Quem está por trás... As pessoas colocam a ansiedade como protagonista. Ela é uma consequência. Quem está por trás e no controle sou eu. É você, né? Cada um com a sua vida e com a sua ansiedade, digamos assim. Mas a gente tem que entender que o que eu faço com ela, quem está no controle sou eu. Eu vou me paralisar ou eu vou dar a volta por cima? Sim. É isso aí. Se dá a oportunidade de tentar, né? Mesmo com ansiedade mesmo, que aí vai quebrando a situação, né? Vai amenizando aí, né? O trauma, né? Muitas vezes a ansiedade vem de trauma, né? Do abandono e das questões emocionais, como você falou, né? E assim, ela quebra exatamente aquele padrão da sua vida que mais te machuca. Né? Quando você trata o que está por trás da ansiedade, você está quebrando aquele padrão que mais te machuca, que mais te faz mal. E às vezes faz mal para as pessoas ao seu redor. E você nunca tinha percebido. Então, quando você trata a sua ansiedade, né, a causa dela. Então, quando você trata o que está por trás, aquele bloqueio, gente, isso te liberta. Isso é um negócio, assim, é libertador. Travou aqui de novo. Travou não, aqui não. Caindo, não? E tem uma coisa também que eu falo assim, Márcia, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi ao longo do processo mesmo de coaching, é o seguinte, a ansiedade é quando a gente não está onde a gente precisa estar, que é no tempo presente. Porque no tempo presente, por exemplo, eu estar aqui com você na live, eu estou entregue 100% para a live. Eu não estou aqui pensando no que eu tenho que fazer depois. Meu único, não é nem, a gente costuma dizer, né, que você não tem problema no presente. A única coisa que eu tenho aqui hoje, agora, é você e a live e o pessoal está aqui. Né? Não tem problema, não tenho... Então, estar no momento presente, muitas vezes, é eliminar a ansiedade. As pessoas querem estar no momento presente, tá lá na viagem, lá não sei aonde, pagar a conta, tudo mental. Né? Então, por isso que a gente fala saúde mental. Estar no presente em si. Pessoas ansiosas estão 60% do tempo delas no futuro. Sim. Elas estão vivendo e se não der certo, e se tal coisa, e se eu perder o emprego, e se eu não tiver dinheiro, então ela fica no e se. O e se, gente, já não existe ainda, nem aconteceu. Né? E 5% só do que a gente planejou pode ser que aconteça. Né? Então, o quanto a ansiedade é você estar conectada consigo, com você mesmo e no presente. Viver, a maioria das pessoas ou estão no passado, remoendo o que já aconteceu, remoendo aquelas coisas que realmente precisam ser trabalhadas dentro dela em relação ao passado, ou estão vivendo no tempo futuro, mas não estão no presente. Né? Então, não está ali conectado realmente com o próprio filho, com a própria esposa ou o marido, não está vivendo, usufruindo, sabe? Contemplando aquele Praticar momento. mindfulness, né? Exato, exatamente. Acho que mindfulness é bem interessante. Então, viver no momento, estar presente é uma das coisas assim que reduz demais a ansiedade. Selecionar as informações também, né, Márcia? Que chega até a pessoa. Hoje em dia, com tanta live, tanta coisa, você vai ali, vai aqui... Enfim, fica com um monte de informação, você fica ansiosa só pelo fato de ter várias coisas ali para você. Sim, sim. Absorver aquilo que é importante, né? Então, o foco, ele é extremamente importante. Então, se eu pego tudo aquilo que está me levando à ansiedade, eu falo que o primeiro passo é você buscar a origem da ansiedade. Mesmo que talvez ela não tenha uma raiz, ela seja multifatorial, mas a gente buscar o que você acredita que está por trás da ansiedade. Como é que está o nosso tempo aí?
Faltam tem 19 minutos ainda. Você quer abrir para perguntas? Você quer? Vamos abrir. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer completar? Não, acho que é isso. Acho que eu falei assim, na questão, acho que se eu pudesse deixar um recado aqui hoje para quem está assistindo a live, é assim, identificar o motivo da ansiedade e trabalhar esse motivo, pode ser que você desbloqueie aquilo que vai te libertar. Então, para quem estava antes na live, acho que vai entender melhor, né? Para quem estava no início. Então, aquilo que mais te bloqueia é o que te liberta, talvez, para o seu propósito de vida. E isso te gera mais ansiedade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, seria essa. Gente, se vocês quiserem abrir para dúvida... Bora. Pessoal, vamos fazer perguntas para Camila. Olha só, pessoal, o pessoal que tem ansiedade, tem dificuldade de se expor. Olha só o exemplo da Camila aí, né? Isso aí é super verdade. Normalmente, onde está o maior nível de ansiedade, tem a ver com aquilo que você tem que expor ao mundo mesmo. Então, assim, se alguém tiver ansiedade aí e quiser tirar alguma dúvida, aproveita aqui a Camila, tá? Isso é bem bacana o tema. Camila, amei o tema, foi muito legal mesmo. Deixa eu ver. É um tema muito, muito importante, muito bacana, né? Acho que saber converter a ansiedade a seu favor, eu acho, a nosso favor, né? Eu acho que é uma coisa fundamental hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia e tudo que a gente vem vivendo. Então, saber como conduzir ela a nosso favor é extremamente importante. Canalizar, né? Às vezes também eu penso que a pessoa, por exemplo, um lado positivo da ansiedade é quando a pessoa tem ansiedade para finalizar, por exemplo, um projeto, né? Isso eu acho que muita gente procrastina. Então, quando você usa aquilo a favor de um projeto que está ali a ser feito, eu acho super positivo, né? Exato. Então, tudo que é ansiedade ao seu favor. Tem uma pergunta aqui, ó. Ansiedade me tira o sono total. Alguma dica? Gente, eu conheço algumas pessoas que elas dormem de 2 horas por noite, 2 ou 3 horas no máximo, porque ela é elétrica, voltada com ansiedade mesmo ali conectada, né? Eu não sei se é o caso, mas muitas vezes antes de dormir, existe um protocolo que a gente fala, né? Então, 1 hora antes, já vai caindo a iluminação, já vai desenvolvendo coisas, tirando informações, parando de mexer em celular, coma 1 hora antes de dormir. Tem toda uma recomendação da área da saúde para isso. Diminuir a iluminação, tudo que já vai contribuindo. Tem até no celular, tem como colocar uma luz amarela, ao invés de deixar a luz branca, né? Quando a gente, por trás da tela do celular, quando a gente coloca a luz amarela, o nosso cérebro tem uma área do nosso cérebro que lê a luz amarela e a luz branca. Para ele, luz branca é dia e luz amarela é noite. Então, mas eu preciso mexer no celular. Então, coloque a luz amarela. Automaticamente, o cérebro já vai entender que está caindo ali o anoitecer, né? Então, já começar a ouvir coisas mais relaxantes. Talvez deixar um ambiente mais tranquilo e colocar tudo que você está pensando antes de dormir no papel. Coloca tudo no papel. Tem um caderno do lado da cama. Então, antes de dormir, às vezes eu tô ansiosa porque eu tenho muita ideia. Então, o que eu faço? Eu anoto tudo no caderno, fecho o caderno. Então, é como se eu tirasse daqui mesmo e colocasse lá. E aí eu consigo já, com esse ritual de iluminação, de som mais baixo, eu já consigo, enfim, chegar num sono com mais tranquilidade, tá? É claro que é passo a passo, é um treino, mas com 1 mês fazendo isso, você já vai notar a diferença, tá? O que fazer para reduzir a autocobrança? Esse é um tema que a gente pode fazer só numa live, assim, se você quiser responder, Márcia. Mas, assim, a autocobrança, ela vem muitas vezes, ou porque me cobraram muito na infância e eu tô repetindo isso comigo mesma, né? Então, vem sobre o quanto você é generosa com você mesma. Então, como é que eu faço para reduzir a autocobrança? Eu gosto muito de ler sobre isso. Tem um livro muito bacana que eu vou indicar depois para autocobrança. Ai, travou aqui. Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo normal. Ixi, travou. Camila, aqui tá normal. Agora acho que foi. Ao invés de me autocobrar, celebrar as pequenas conquistas. Aquele foi o seu melhor naquele momento. Ao invés de se autocobrar para fazer melhor, celebre o que você conseguiu fazer naquele momento. Se elogie mais, seja generosa com você, se olhe mais no espelho e traga coisas boas para si, ao invés de se autocriticar ou se autocobrar.
Então, se você hoje produziu, sei lá, uma caneta e esse foi o seu melhor hoje, ao invés de se cobrar para produzir uma melhor, comece a se elogiar porque você fez ela hoje. Isso já vai Tá. fazer uma grande diferença. Ricardo perguntou: eu tenho ansiedade com isso, por exemplo, de fazer uma entrevista e já fico pensando que não vou ser aprovado. É mudar, isso aí é mudar o discurso mental, Ricardo. Quando tem uma coisa que eu sempre falo, cara, quando você tem pensamentos sabotadores, isso é típico de quem está cheio de pensamento ruminando aí. Dá um stop nesse pensamento, porque os pensamentos sabotadores eles vão e voltam o tempo inteiro. Se você der um stop nele, dá um stop e manda parar mesmo numa altura. Você pode até dar nome a esses pensamentos, porque à medida que o seu cérebro, você dá nome a esses pensamentos, o seu cérebro vai entender que eles são dissociados de você, que não te pertencem. Pertence àquela pessoa a qual você deu um nome. Tipo, para, José, para, João, eu vou me dar super bem na entrevista. Se você fizer isso continuamente, repetidamente, o que vai acontecer? O seu cérebro vai entender que esses pensamentos não são seus, que esses pensamentos são do José ou do João. Então, eles vão aos poucos desaparecendo do seu mental, É tá? uma coisa que é legal, assim, se ele fala, por exemplo, se eu penso que eu já não vou passar na entrevista, o meu corpo vai dar um jeito, ele vai provar que eu tô certa. Então, se eu falo assim, Exatamente. ó, se eu penso, eu não vou passar na entrevista, eu já fico com uma postura de quem não vai passar, E eu já não presto atenção. Meu cérebro entendeu que não é para eu passar. Então, ele já vai fazer coisas, ele já não vai prestar atenção em algum item que foi perguntado, ele já vai dar um sim, jeito de você não passar para falar assim, tá vendo? Você não estava certo, você falou que você não ia passar, você não passou. Então, isso que você falou de mudar. Não? Travou? vou te falar, igual tá travando hoje, que é isso, viu? Será que é alguma coisa do Instagram ou da internet? Aqui tá tudo normal na internet, gente. Eu não sei se o Ricardo conseguiu ouvir tudo, né? Mas Ouviu, ele até ouviu? agradeceu. Ah, Ouviu. então tá. Então tudo aquilo que você. Gente, tudo aquilo que eu penso, meu cérebro dá um jeito, e eu falo jeito na nossa fisiologia corporal, né? Nossas palavras, para que aquilo se torne realidade. Então, a Sim, qualidade dos nossos pensamentos vão determinar o que a gente é, o que a gente tem, o que a gente faz. É sim. muito importante cuidar dos pensamentos. Muito bom. Fundamental. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Muito bom. Muito bom estar aqui e falar desse tema com você, Márcia. Eu gosto de fazer live, a gente fez uma vez, foi muito bacana. Foi uma das minhas primeiras lives e aí já estou aqui vencendo a minha ansiedade e meu medo de estar aqui de novo. Legal. Então, muito bacana. É um tema Legal. realmente muito legal. Pessoal, se vocês quiserem conhecer lá o canal da Camila, é Camila. Camila, fala aí pra mim que eu não tô com ele aqui na minha frente. Meu Instagram é CCS Camila. Eu vou começar a fazer CCS Camila. uma série de lives voltado para inteligência emocional, passo a passo de como desenvolver inteligência emocional. A gente Bacana. ainda eu ainda vou trabalhar bastante com isso também. Estou muito honrada de estar aqui. Ricardo, no finalzinho foi isso que eu repeti mesmo, tá? De você, do que a Márcia falou mesmo, de você colocar um nome nesse pensamento, mandar ele embora, falar palavrão, seja lá como você vai mandar ele embora, mas expulsa de você esse pensamento e traz algo, né, que acrescente na sua vida, para você provar para o seu cérebro coisas positivas. Muito bom. Fundamental. Você tem que dominar a sua mente, você tem que estar no controle, entendeu? Não deixar que seus pensamentos estejam no controle, tá? E, gente, é uma coisa diária. As pessoas às vezes querem fazer 1, 2 dias. Nossa, eu mudei meu pensamento. Não é assim. Padrão mental é uma coisa que a gente tem que estar todo dia vigiando. É Todo aquela dia. coisa, orar e vigiar, né? O tempo todo tem que estar vigiando ali. É um vigilante constante, né? Não tem jeito. Exato. Mais Exato. algum, mais alguma pergunta, pessoal? Camila, eu acho que o pessoal tá beleza de pergunta, né? Todo mundo se Muito bom. despedindo aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Camila, muito obrigado. Muito sucesso lá no seu canal, nas suas histórias, tá? A gente vai estar sempre aí, né? Montando alguma coisa. Qualquer hora a gente traz a Camila de volta aqui, Com tá certeza. bom? Uma honra, viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui. A gente
vai se falando. Márcia, mais uma Então, tá. parceria aí. Muito obrigada, tá? Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente.